Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler trechos de uma resenha. Vamos localizar informações explícitas no texto. Você costuma buscar informações antes de ler um livro, um conto ou assistir um filme? É possível conhecer a obra antes de usufruir dela. A resenha é uma das possibilidades de se obter esses dados. Para conhecer mais sobre esse gênero textual, vamos ler uma resenha sobre o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O título do filme é Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O ano da produção, 2021. Dirigido por John Watts. Estreou no dia 16 de dezembro de 2021. Duração é de 2 horas e 30 minutos. Classificação, 12 anos. O gênero, ação, comédia, aventura, ficção científica, super-herói. País de origem, Estados Unidos. Sinopse. Com a identidade do Homem-Aranha revelada, Peter pede ajuda ao Doutor Estranho. Quando um feitiço corre mal, inimigos perigosos de outros mundos começam a aparecer, forçando Peter a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha. O capítulo final da parceria entre a Sony e a Marvel, para a participação do amigo da vizinhança no MCU, Marvel Cinematic Universe, O Homem-Aranha Sem Volta para Casa, é o 6º filme da interação de Tom Holland como Peter Parker na MCU, 3º solo do ator como personagem. Seguindo diretamente de onde o 2º filme, Homem-Aranha Longe de Casa, encerra, Peter tem que lidar com as consequências de sua identidade secreta, revelada a todos pelo vilão Mistério no final do filme anterior. Assim como a maior parte das obras da atual fase 4 da Marvel nos cinemas, o filme também trata de multiversos, abordando personagens variantes de outros universos, com uma breve pincelada no Jameson deste universo, já apresentada também no final do filme anterior, vivido novamente por J.K. Simmons. Então, até aqui, a gente teve somente uma sinopse. O que é a sinopse? É um resuminho do filme. Então, até aqui não teve opinião nenhuma. Ele só apresentou dados do filme, fatos do filme. Isso que é a sinopse. Isso aqui você encontraria também lá na descrição do filme, quando você vai ler no cartaz, quando você for ler lá, quando você for encontrar filme online para assistir, você vai encontrar essas informações. Então, isso é chamado de sinopse. Os efeitos visuais são convincentes, tanto no rejuvenescimento dos atores, quanto nos momentos de ação, mas deixam a desejar em certas cenas com os atores rejuvenescidos e na textura de alguns vilões. Tom Holland ainda consegue convencer como adolescente e não tem dificuldades para encarnar Peter Parker novamente, uma de suas melhores atuações do personagem, até então, aprendendo das formas mais penosas que poderes não vêm sem responsabilidades. Interpretando Alfred Molina, emula muito bem sua atuação original de Dr. Octopus, como se estivéssemos todos em 2004 novamente. Assim como William Dafoe, que oferece uma performance superior à do filme de Sam Raimi de 2002, com vozes, risadas e trejeitos idênticos do filme original de Raimi, se tornando facilmente um dos vilões mais odiáveis da MCU. O William Dafoe é o Duende Verde, tá, gente? Não sei se vocês lembram. Então aqui ele tá falando da atuação tanto do rapaz, o Tom Holland, que fez o Peter, quanto aquele que fez o Dr. Octopus, dizendo que ele fez a mesma atuação daquela de 2004. Não sei se vocês assistiram, deve ter assistido o Homem-Aranha, o Homem-Aranha de 2004, que é com o Tobey Maguire, que tem o Dr. Octopus, que tem aquele vilão que é o Duende Verde, que é o William Dafoe. Então, ele está falando que a participação desses atores foi muito boa e que os efeitos especiais foram muito bons, que esses atores fizeram a gente voltar para 2004 e 2002. Fizeram a gente relembrar aqueles filmes daquela época, que eles estavam muito bons na atuação desses filmes. É isso que ele está falando aqui. Atividade de número 1. Responda.
Qual fato originou a produção dessa resenha? Por que essa resenha foi produzida? O que aconteceu ali que deu origem à resenha? Escreve lá no teu caderno e já eu volto. E aí, conseguiu escrever? Então a gente já tinha conversado que a resenha, ela é um tipo de texto, é um gênero textual que vai, além de resumir um texto, ela vai trazer uma opinião a respeito do texto. Então é um jeito de você saber um pouco mais a respeito do texto, do livro, do filme. Então é uma pessoa especializada que vai dar a opinião dela sobre aquilo. Então que fato que originou essa resenha? O que originou a resenha foi a estreia do novo filme da Marvel e Sony, Homem-Aranha de Volta para Casa. Se você escreveu o filme do Homem-Aranha, ok. Mas tem que colocar que é esse filme do Homem-Aranha, porque tem vários, né? Então, o que originou essa resenha foi o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, tá? Resenha. É um texto cujo objetivo é apresentar informações e críticas para orientar o leitor e espectador em suas escolhas em relação a algum produto cultural. Vejam bem, quando eu tenho uma resenha, a resenha ela vai falar a opinião de alguém a respeito de algo, tá? É como se fosse assim, vamos supor que eu sou especialista no assunto. Então, eu sou especialista em filmes da Marvel, por exemplo. Não sou, mas vamos supor que eu seja. E aí eu tenho lá um canal no YouTube. Cada vez que sai um filme novo da Marvel, eu vou lá e faço um vídeo no meu canal. É pouco, né? Não. Então, eu faço vídeos no meu canal a respeito das personagens da Marvel.
falo curiosidades, falo do multiverso, falo dos quadrinhos, falo várias curiosidades sobre isso. Aí quando lança um filme, eu vou lá e faço a minha crítica. Eu vou, faço um vídeo, chamo um convidado, a gente fica lá falando sobre isso. Esse especialista, ele vai contar um pouco do filme e ele vai dar a opinião dele sobre o filme. Vocês já devem ter assistido isso. Eu, por exemplo, quando estou assistindo alguma série, se essa série me interessa muito, principalmente se essa série ela tem capítulos semanais, ou seja, não estão todos prontos os capítulos, vai ter um capítulo semana que vem e eu tenho que aguardar. Eu, de tanta ansiedade para assistir o próximo capítulo, eu fico assistindo esses vídeos para ver se eu fico imaginando alguma coisa que vai acontecer, para ver se essas pessoas pensam o mesmo que eu e tal. Então eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, que vai falar dos capítulos anteriores e tal. Então, é uma espécie de resenha, só que é uma resenha falada, né? A resenha escrita é isso. Como que ela funciona? Vai ser um texto escrito para ser publicado em revistas, geralmente revistas especializadas, ou ela pode ser publicada online também. É uma resenha, é um texto que vai fazer ali comentários. Quando eu digo crítica, não quer dizer que ele vai falar mal. Por exemplo, aqui na resenha que a gente leu do Homem-Aranha, estava falando mal. Falou que em alguns momentos os efeitos especiais deixaram a desejar, mas de uma maneira geral ele falou bem do filme. Falou bem dos atores e tal, falou várias coisas boas. Então, o que é essa crítica? É a pessoa dando a opinião dela a respeito do filme, do livro, do conto, da série. Então, o que seria a resenha? Ela vai primeiro fazer uma espécie de sinopse, vai contar um pedacinho da história e depois o que ela vai fazer? Ela vai entrar com uma parte contando, falando ali a opinião do resenhista. Tem que ter a opinião. Você vai dar a tua opinião a respeito daquilo que você leu, aquilo que você assistiu. Isso que é uma resenha, tá? Então, o que é a resenha? Texto que o objetivo é apresentar informações e críticas para orientar o leitor espectador. Ah, professora, mas vai dar spoiler? Vai dar spoiler. Ele pode não dar tantos spoilers assim. Ele pode não ficar contando o final do filme, por exemplo. Por exemplo, aqui nesse do do filme do Homem-Aranha, ele não contou tudo o que aconteceu, não contou o que tem no final. Não sei se você já assistiu, eu que não vou te contar. O filme é muito bacana, eu gostei de ter assistido. Eu indicaria para vocês assistirem, os efeitos realmente foram muito legais. Eu vi no cinema. Se você tiver condições, pudesse ter visto no cinema, que agora acho que ele não está mais no cinema, né? Mas é muito legal. Logo vai estrear o Doutor Estranho no cinema. E se você puder ver no cinema, eu acho bacana. Geralmente, se a tua cidade tem cinema, tem aquele dia que é mais barato. Dá para você se juntar com uma galera ou pedir para sua família para ir naquele dia que é mais... que às vezes paga meia entrada, que não sai tão caro assim. Você não precisa ir lá se encher de pipoca e chocolate na Bomboniere, que daí sai mais caro. Mas se você for lá e comprar só o ingresso, de repente levar um refri dentro da bolsa, levar a sua pipoquinha dentro da sua bolsa, você pode tranquilamente ir no cinema. E o cinema é muito bacana. Os produtos culturais que a gente consome no cinema são muito legais. Assistir filme em casa é legal? É legal. Mas no cinema é muito melhor. E tem muitos de vocês que eu sei que nunca foram ao cinema. E o cinema é uma coisa tão espetacular, é tão legal ir no cinema. Tenho certeza que você que ainda não foi, você vai adorar ir no cinema, hein? Mas vamos voltar aqui na questão da resenha. Produto cultural. Produtos culturais são criados e produzidos no âmbito da cultura musical. Um disco, por exemplo, uma peça musical, uma orquestra cinematográfica, um filme gastronômico, um produto gastronômico, uma receita culinária, da engenharia, que poderia ser uma obra arquitetônica, das artes, um artesanato, pintura, quadro, uma obra literária, que é um romance, uma novela, um conto, teatral, turística, tecnologia, educação. Tudo isso são produtos culturais, fazem parte da nossa cultura. Os filmes são produtos culturais. Também são produtos culturais peças de crochê, por exemplo. São produtos culturais.
Por exemplo, eu viajei há pouco tempo para Fortaleza e eu comprei lá uma espécie de paninho de... Eu uso para ir na academia, para me enxugar. Mas ele tem um barradinho de um tipo de crochê diferente desse que a gente faz aqui no Paraná. Muito delicado e muito bonito. E ele é a marca daquele local, aquele estilo de crochê. É um produto cultural. Então, tudo isso que eu apresentei aqui são produtos culturais. Estilos arquitetônicos, estilos de engenharia. Por exemplo, tem cidades no Paraná que têm construções de estilo alemão, que eu já não me lembro o nome agora, mas se você mora em uma dessas cidades, por exemplo, Marechal Cândido Rondon, é uma cidade que tem isso. Tem esse estilo, tem a Missal, tem isso, Wittmarsum tem isso. São cidades que têm estilo, casas de estilo alemão. E aí é um produto cultural, não deixa de ser, tá? Atividade número 2. Numa resenha é necessário descrever o produto que está sendo avaliado. No filme, além do produto em si, a atuação dos atores é sempre comentada. Localize nos trechos lidos a opinião do resenhista sobre a performance do ator que interpreta o Homem-Aranha. O que ele falou a respeito do Tom Holland ali na resenha que a gente leu. Escreve lá e já eu volto. E aí, o que você respondeu? Vamos lá? Então, ó, Tom Holland ainda consegue convencer como adolescente e não tem dificuldades para encarnar Peter Parker novamente, interpretando uma de suas melhores atuações do personagem. Então, eles estão dizendo aqui que o Tom Holland, dessa vez, foi uma das melhores atuações dele como personagem. Eu, particularmente, gosto muito da atuação do Tom Holland, gosto dele, gosto da atuação dele, adoro quando ele participa
do filme dos Vingadores. Eu acho um afresco quando ele participa. Um afresco quer dizer que ele traz alegria para o filme dos Vingadores. Eu gosto muito da participação dele. Apesar dele ser um menino muito bobo, mas eu gosto muito dele. Atividade Mão na Massa, parte 1. Agora que você já sabe o que é uma resenha, junte-se a um colega e elaborem uma lista de produtos culturais que gostariam de conhecer mais antes de consumir. Depois de finalizada a lista, construa um mural interativo usando o Padlet. O professor pode acessar a ferramenta Padlet, crie seu mural para usar com a sua turma. O Padlet é uma ferramenta digital para a construção de murais virtuais colaborativos. Você precisará escolher um modelo do mural. Os modelos podem ser estruturados como grades, prateleiras, linhas do tempo ou até mesmo como salas de conversa. Após escolher um modelo, convide sua turma para que façam atividades. Eu vou dar um tempinho, então, para vocês, pelo menos, fazerem a lista dos produtos culturais que gostariam de conhecer melhor e tentar fazer aí o seu mural. Pode ser no Padlet, também pode ser no seu caderno, de quais produtos culturais você gostaria de conhecer melhor. Eu dou um tempinho e já já eu volto. Conseguiu fazer sua lista? Espero que sim. Então, na aula de hoje, nós lemos e analisamos trechos de uma resenha e compreendemos o que é um produto cultural. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.